Oi, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Tá tudo certo por aí? Bom, nós terminamos de falar sobre os grupos operativos, encerramos esse assunto por hora e queria muito que vocês assistissem ao filme que eu disponibilizei, que eu indiquei para vocês. O filme se chama O Senhor das Moscas. Fala da história de alguns jovens que ficam isolados numa ilha e que então precisam se entender, né, para realizar as tarefas ali. É muito interessante porque vocês vão conseguir identificar vários dos conteúdos que a gente viu dos grupos operativos, especialmente os papéis. Então, vocês vão identificar o líder da mudança, o líder da resistência. Vocês vão ver como o grupo funciona diante do bode expiatório e como que ele, um bode expiatório sendo expulso do grupo, como já logo em seguida se encontra uma outra pessoa que vai assumir esse papel. Então, é muito interessante. Queria muito que vocês assistissem. É um filme curto, então vocês podem pegar aí no fim de semana, um tempinho. Acho que tem 1h20, 1h30. E assistir para a gente poder conversar, porque acho que vai ser a experiência prática mais interativa que a gente vai ter aí sobre os grupos operativos. Hoje nós vamos começar um assunto novo. Nós vamos falar do psicodrama. Então, lembra lá das modalidades? Nós começamos falando do grupo operativo, e aí a gente vai agora na modalidade de baixo, né, nos grupos terapêuticos, falar dos grupos terapêuticos propriamente ditos, né, ou os grupos psicoterapêuticos, e aí uma das principais vertentes dos grupos psicoterapêuticos é o psicodrama. Lembra que eu falei para vocês que em termos de tempo, o psicodrama ele aparece antes, né, dos grupos operativos. Então tá, quem cria o psicodrama é o Jacob Levi Moreno, e hoje a aula vai ser só sobre ele. Nós só vamos falar da vida desse cara, que era uma figura e que a sua própria biografia já nos revela as principais ideias do psicodrama. Depois a gente vai ter outras aulas falando da teoria de forma mais específica, né? Então, o Moreno é esse cara da foto aqui, tá bom? Vou começar com uma frase dele que serve para ilustrar a aula de hoje. Nas próximas aulas eu posso ir colocando outras frases. Então, vamos começar com essa frase. O homem tem medo da sua espontaneidade. Seus antepassados da selva temiam fogo. Temeram fogo até que aprenderam a acendê-lo. Do mesmo modo, o homem temerá viver apelando à sua espontaneidade até que aprenda a provocá-la e a educá-la. Vocês vão ver que a espontaneidade é o conceito central do psicodrama. O resgate da espontaneidade, a improvisação, né? A criatividade. Então, a espontaneidade vai ser o carro-chefe do psicodrama. Nós vamos ver nas próximas aulas. Por que é importante hoje nós falarmos da biografia do Moreno? Porque é a partir da sua história de vida que a gente já consegue identificar os primórdios, né, do desenvolvimento do psicodrama. Então, na sua própria história de vida, a gente já consegue identificar esses fatos. Bom, ele era uma pessoa muito extrovertida, carismática, era um bom orador, falava muito bem e era uma pessoa muito cheia de vitalidade para o trabalho. Era assim que as pessoas o descreviam, né? Então, alguém muito alegre, né? Um bom comunicador. E as pessoas diziam sobre ele também que era alguém que sabe o que faz e faz o que sabe. Ele nasceu na Romênia. A data do seu nascimento foi um pouco controversa, mas enfim, os historiadores
chegaram num consenso de que foi em 1889. Só que ele nasce na Romênia, mas com 5 anos ele vai morar em Viena, né, na cidade do Freud. Quando ele vai com 5 anos morar em Viena, ele e outros amigos, né, colegas vizinhos ali, iam na casa dele e eles brincavam lá no porão da casa do Moreno. Ele tinha uma brincadeira que é de fingir-se ser Deus. Então, eles montavam um céu assim com vários níveis, com várias caixas assim. E aí nesse céu, então, tinha os amigos que eram todos anjos e ele sentado no patamar mais alto aí dessa brincadeira, ele sentava e fingia ser Deus. E um dia, inclusive, um dos anjos diz, né, um dos colegas lá que interpretando um anjo, pede para ele, como Deus, voar. E ele, de fato, tenta voar e se joga e quebra o braço. E aí o próprio Moreno conta dessa experiência de brincar ser Deus, né, e dessa situação em que ele tenta voar e quebra o braço, como ele descreve exatamente com essas palavras, né, como o embrião da sua ideia de espontaneidade como centelhas divinas em cada um de nós. Então, a gente vai ver, toda a teoria do Moreno tem alguns aspectos religiosos, e aí ele vê essa espontaneidade como divina, né? Como o toque de Deus em nós, né? Como aquilo que existe de divino no ser humano. E aí é isso. Até 1920, a religião está muito presente na teoria do Moreno, tanto que ele cria, junto com outros colegas lá de Viena, uma religião que ele chamava religião do encontro. E tanto ele quanto os colegas usavam barbas, assim, né? Não cortavam as barbas e se vestiam e viviam pelas ruas de Viena à maneira de pessoas muito pobres. Então eles passaram a viver na rua com essas vestimentas por conta dessa religião que eles, enfim, estavam aí participando, se envolvendo. Nessa mesma época, então ainda muito atrelado à religião, o Moreno participa, ele promove grupos de improvisação, grupos, né, de teatro do improviso, né, de improvisação, com as crianças que ficavam nas praças de Viena. Então, durante um bom tempo, ele frequentava essas praças e promovia aí momentos de improvisação com essas crianças que frequentavam as praças. Ele entra para a faculdade de medicina, se forma em 1917, e aí, durante a faculdade de medicina, ele continua esses trabalhos de improvisação e, inclusive, trabalhou com um grupo de prostitutas da cidade de Viena, utilizando algumas técnicas grupais que ele, inclusive, tinha tanto desenvolvido já na sua história, quanto também aprimorado durante a graduação em medicina. E, assim, conscientizando mesmo essas mulheres da sua situação, da sua condição, tanto que após essas intervenções que ele realizou com essas mulheres, se cria um primeiro sindicato, né, dessa classe em Viena. Depois dele ter se formado, em 1921, ele realiza, então ele já tinha desde pequeno, né, essas experiências muito intensas com o teatro, com o improviso, com a espontaneidade, mas é em 1921 que ocorre a primeira, oficialmente, né, a primeira sessão de psicodrama registrada, né?
Então, Moreno vai a um teatro, e aí participam ali como público várias pessoas curiosas ali da cidade, né, tentando ver o que é isso. E aí, na verdade, as cortinas se abrem e só tem no palco um trono com uma coroa, né, em cima do trono. Mais ou menos como essa foto aqui, só que o trono era vermelho, né? E aí a proposta, né, daquele psicodrama era então a busca de uma nova ordem das coisas, em que alguém do público iria se candidatar ali ao trono, a essa posição de comando, de poder, e o resto do público então seria o júri, né, para ver se aprovaria ou não então esse candidato aí a rei e rainha. Eles ficam um tempo então vivendo essa experiência e no final ninguém foi considerado digno de ser rei. E aí, nas palavras do Moreno, essa foi a conclusão dessa primeira sessão pública oficial do psicodrama, que consistiu nesse palco vazio, somente com o trono e a coroa. E ele conclui que ninguém foi considerado digno de ser rei e o mundo permaneceu sem nenhum líder. É importante dizer assim, né, que essa ideia também estava muito relacionada ao contexto que vivia Viena na época, num pós-guerra, sem um governo estável. Então também tinha essa influência de aspectos sócio-históricos aí nessa decisão da primeira sessão de psicodrama realizada pelo Moreno. Pouco tempo depois, então, né, em 1922, ele passa a se dedicar assim mais integralmente ao teatro, e é nesse momento que ele começa a se dedicar verdadeiramente ao teatro que se identifica uma guinada, né, na trajetória e na história de vida do Moreno, de sair de uma fase que era muito fortemente religiosa para uma fase mais científica, né? Mais de elaboração da teoria que depois a gente vem a conhecer como psicodrama. Então ele passa dessa fase muito carregada religiosamente e começa, a partir do teatro, elaborar aí uma teoria mais científica. Ele vê no teatro a possibilidade de iniciar uma revolução a partir de como fazer a partir de como investigar a espontaneidade de uma forma experimental. Então ele vê no teatro essa saída de estudo da espontaneidade das pessoas. Então, assim, muito ajudado pelo irmão, ele começa a desenvolver o que se chama do teatro do improviso. Então, os atores, enfim, se reuniam para as encenações, e eram todas encenações improvisadas, então não tinha nada ensaiado. Com o tempo, né, o público de Viena começou a criticar muito essa forma de teatro, porque quando dava muito certo, eles achavam que era impossível aquilo ser improviso, eles achavam que os atores tinham ensaiado, então meio que não davam bola para aquilo que aconteceu. E quando não dava muito certo, né, não parecia muito interessante a cena, então eles falavam, ó lá, tá vendo? Não dá certo mesmo, essa coisa do improviso não tem nada a ver. Quando o teatro do improviso já estava perdendo muita força, eles começam um novo jeito de fazer teatro, que era chamado de jornal vivo. O jornal vivo era o seguinte: os atores faziam
improvisações de manchetes do dia. Então, de manchetes que saíam no jornal todos os dias. Não é que eles faziam uma interpretação da manchete ou que eles liam as notícias, faziam uma imitação daquilo que o jornal já trazia. Eles, de fato, faziam uma encenação, né, a partir das manchetes do jornal. E aí foi que o teatro do improviso ganhou um gás, né, e permaneceu por mais um tempo aí em Viena. Moreno começa, então, nessa época ele já era formado em medicina, então ele tinha também atuações em clínicas, né, em hospitais da cidade. Então ele começa a implementar o teatro do improviso com pacientes terapêuticos. Os atores que trabalhavam com ele, que não tinham desistido, né, que acreditavam na ideia e que eram fiéis a ele capacitou esses atores para atuarem como egos auxiliares. A gente vai ver esse conceito, mas basicamente assim, né, como ajudantes, né? E aí, então, junto com esses atores, que eram os egos auxiliares, ele começou a fazer o teatro do improviso com pacientes psiquiátricos. É aí, nesse momento, quando ele começa essas experiências do teatro do improviso com os pacientes psiquiátricos, é que aquilo que ele vinha fazendo até então passa a assumir um caráter terapêutico. Então, há uma mudança, né, em que o psicodrama passa a ser pensado, passa a incluir, né, aspectos psicoterapêuticos. O psicodrama começa ali, né, tá bem no início, começa a se tornar, a ser entendido enquanto uma psicoterapia. Nesse caso, então, lá nesse contexto, né, na aplicação do teatro do improviso com pacientes psiquiátricos, em 1923 surge o caso muito importante para a elaboração, para a criação do psicodrama, que é o caso chamado Bárbara e Jorge. Então, se considera esse caso como o início do teatro terapêutico, né? Dessa improvisação para fins terapêuticos, do psicodrama mesmo, né? A Bárbara era uma atriz do teatro da espontaneidade e ela sempre interpretava papéis muito doces, românticos, ingênuos. O Jorge era um jovem poeta e que escrevia, então, peças teatrais. Os dois se conhecem, se apaixonam e muito rapidamente se casam. Então, pouco tempo depois, eles se casam. E aí, passa um tempinho que eles estão casados, o Jorge procura Moreno e diz para ele: nossa, não é possível, eu não vou poder mais ficar com a Bárbara, porque então não é mais possível viver com a Bárbara, porque em casa ela é terrível, ela é uma megera, ela é agressiva, violenta, ela não tem nada a ver com essa Bárbara doce, meiga aqui do teatro. Então Moreno fica meio, né, assim, intrigado com isso, e aí naquele dia ele dá a Bárbara um papel diferente na cena. Ele pede para que ela interprete uma prostituta que é atacada, que é assassinada por um estranho. E aí a Bárbara se saiu muito bem nesse papel, saiu do teatro feliz, e a partir de então Moreno só passou a dar papéis assim desse tipo para Bárbara. Então não mais papéis doces, gentis, mas papéis assim em que ela, né, que exigisse esse tipo de postura dela. Aí um tempo depois o Jorge volta e assim Moreno sempre perguntando pro Jorge como estava sendo, né? E aí o Jorge diz, de um tempo depois, que a Bárbara estava diferente,
que ela estava mais calma e que quando ela começava a ficar brava, ela mesma ria porque ela lembrava que ela tinha interpretado algum papel muito parecido com aquele lá no teatro. E aí que eles começam a se conhecer de verdade, ele tem um outro entendimento de quem é a Bárbara, e eles, né, se dão muito bem. É nesse momento que o Moreno percebeu que havia uma função terapêutica no teatro da espontaneidade. Então, foi aí nesse momento, a partir do caso da Bárbara e Jorge, que o teatro da espontaneidade passou a ser considerado um teatro terapêutico e mais adiante ser considerado, né, como o psicodrama. Em 1925, o Moreno se muda para os Estados Unidos. Não se sabe bem porquê, alguns teóricos dizem que são por razões pessoais e outros indicam que ele tenha talvez se mudado em busca de maior aceitação da sua teoria, porque suas ideias não estavam sendo muito bem aceitas na Europa. E aí ele então se muda para os Estados Unidos e em 1931, pela primeira vez na história, então Moreno introduz o termo, ele fala, né, pela primeira vez do termo psicoterapia de grupo. Então a gente sabe que mais ou menos nessa época Levin estava estudando a dinâmica de grupo, que até então nunca ninguém tinha dito também sobre a dinâmica de grupo. E em 1931 é Moreno quem diz sobre a psicoterapia de grupo, né? Sobre essa terapia que acontece em grupo. Apesar de então ser inegável que o Moreno é o criador da psicoterapia de grupo, aquele seu passado religioso e o fato dele nunca ter negado, né, as influências religiosas na sua teoria fez com que a comunidade científica da época tivesse muita desconfiança do Moreno e inclusive acreditasse que ele era meio assim um messias, um pregador. E aí então muitos cientistas da época não levavam o Moreno muito a sério. Nos Estados Unidos, mais para frente, inclusive numa tentativa de sistematizar a sua teoria, de tornar a sua teoria mais científica, né, mais próxima do método científico, ele cria a socionomia, que a gente vai ver mais para frente, né, mas que é uma ciência dividida em outras três, que é a sociometria, a sociodinâmica e a sociatria, que consistem, de maneira geral, né, no estudo dos grupos, né, e das relações grupais. Então a gente vai falar depois sobre cada uma dessas teorias. Ele morre em 1974, com 85 anos, e ele faz questão de colocar lá na sua sepultura a seguinte frase: aqui jaz aquele que abriu as portas da psiquiatria à alegria. Então, esse é o Jacob Levin Moreno, o criador do psicodrama, e acho que saber da vida dele ajuda muito a gente a contextualizar a sua teoria, que a gente vai ver com detalhes nas próximas aulas. Tudo bem? Então é isso, turma. Até mais. Não esqueçam de entrar lá no Google Sala de Aula, de tirar as dúvidas e de responder ao exercício, tá? Um beijo.